Olá! Neste IELTS Reading Assignment, nós temos a dinâmica de, primeiro, temos a necessidade de lermos o primeiro parágrafo por completo. Depois disso, temos a necessidade de ler o primeiro e o último período de cada parágrafo subsequente. No caso aqui, por exemplo, do parágrafo B, você lê do The Values até o Relationships. E depois você lê, por exemplo, aqui do Very Rarely até o Focus. Você então segue essa dinâmica de ler o primeiro e o último período de cada parágrafo após o primeiro, que você lê por completo. Bom, você lê o primeiro parágrafo por completo porque ele é um parágrafo introdutório, extremamente importante para questões macro que abrangem a interpretação do texto como um todo, como inclusive você encontra aqui ao final deste assignment. Se você na realidade for verificar aqui na última questão, você tem uma questão múltipla escolha que exatamente abrange uma interpretação mais macro do texto. Pois bem, ler então o primeiro parágrafo por completo é importante para responder questões como esta, tudo bem? Então você lê o primeiro parágrafo por completo por conta disso. Você lê o primeiro período e o último período de cada parágrafo subsequente, por quê? Você na realidade tem a dinâmica de ler o primeiro período, pois ele tem o que nós denominamos de tópicos frasais, ou seja, a essência do parágrafo sendo demonstrada logo no seu começo. E depois, o último período, você o lê para questões de matching, ou seja, para questões de relacionamento entre parágrafos e informações. Por exemplo, como temos aqui neste tipo de questão, temos que relacionar títulos a parágrafos. Temos aqui, tendo em vista este grupo de títulos possíveis, damos o melhor título para cada um dos parágrafos, A, B, C, D, etc. Pois bem, isso é um tipo de questão então de matching, ou seja, combinação. Muito frequentemente a informação que define que determinada informação, ou seja, por exemplo, título é o título correto para um determinado parágrafo, se encontra aqui no final do parágrafo, não no começo ou nem no meio. Esta é uma dinâmica que o exame tem para lhe fazer ler mais, mas nós, já compreendendo essa dinâmica que o exame tem de forma adiantada, fazemos então a leitura do último período para não sermos pegos de surpresas por questões de matching, tudo bem? Então, você lê o primeiro e último período de cada parágrafo subsequente numa leitura inicial, deixando bem claro que esta é uma leitura inicial, que você faz antes de ir para as questões. Depois você pode, tendo em vista as questões, retornar ao texto e ler os parágrafos por completo sem problemas, mas eu estou sugerindo para uma leitura inicial, tudo bem? E depois você lê o último parágrafo por completo também, pelo mesmo motivo que você lê o primeiro parágrafo por completo, exatamente para lidar com questões bem macro como a última deste assignment. Então, recapitulando, você lê o primeiro parágrafo por completo, o primeiro e o último períodos de cada parágrafo subsequente e o último parágrafo por completo. Assim você teve uma leitura inicial boa o suficiente para ir para as questões. Então agora aqui você tem questões que nós denominamos de header matching, ou seja, questões de list of headings. É aqui onde que você tem o ler do último período de cada parágrafo como sendo algo importante. Você na realidade tem a necessidade aqui de ter lido para saber de forma mais precisa. Quando nós temos aqui questões de matching, a primeira questão a ser feita nem é retornar diretamente ao texto, mas primeiro, por exclusão, estar tirando os títulos que você sabe rapidamente que de nada tem a ver com o parágrafo que você tem que denominar. Portanto, você sempre vai chegar a, por exemplo, 2 ou no máximo 3, mas principalmente 2 títulos finais que fazem sentido. Então, se nem ao menos precisar de retornar ao texto, a primeira questão que eu lhe sugiro fazer para economizar tempo, que inclusive é o que você menos tem no exame IELTS Reading, é por exclusão tirar os títulos que você sabe que de nada tem a ver com a seção ou parágrafo que você tem que denominar. E aí sempre você vai ficar com 2 títulos que fazem sentido serem relacionados a um determinado parágrafo. E quando você chegar a esses 2, é aí que vem o momento da interpretação, de você ler, se necessário for, o parágrafo por completo novamente, você lê o primeiro e último período, e se você achar que é necessário, aí leia o parágrafo por completo, e aí você na realidade reflete, ok, por mais que esses 2 títulos de fato, logicamente podem ser conectados a um determinado parágrafo, qual deles o parágrafo proporcionalmente fala mais sobre? Qual é o tópico de qual desses
desses títulos que o parágrafo mais proporcionalmente fala sobre. Porque, inquestionavelmente, em alguns momentos você vai ter dois títulos que podem, de fato, serem relacionados a um parágrafo a um nível lógico. Mas vai ter um título que tem que ser selecionado. E o título a ser selecionado é o que, em termos de tópico, o parágrafo proporcionalmente abrange mais sobre. Tudo bem? Então, primeiro vá por exclusão e depois por interpretação. Não vá a princípio por interpretação, caso contrário, você terá problemas. Depois aqui você tem questões de true, false, not given, que é 110% certo de que você terá no seu exame real. Pois bem, o que é true? É simplesmente uma sentença que fala, com outras palavras, o que é afirmado no texto, sem tirar nem pôr. O que é false é quando é dito o oposto, ou é uma negação direta. E o que é not given é quando não é mencionado de forma nem direta nem indireta pelo autor o que a sentença de fato afirma, ou, e este é o elemento que mais pega as pessoas, a sentença fala sobre algo que o texto fala sobre, chega a uma conclusão que o texto não chega, mas o autor também não nega. Porque lembre-se, o que é false é quando é explicitamente negado ou é dito o oposto. Not given, quando não é de fato concluído o que a sentença conclui, mas também não é negado, é not given. Muito frequentemente as pessoas acabam colocando false, mas é not given. Então se lembre, true é quando você tem uma sentença que fala algo que o texto fala sobre, só que com outras palavras. E conclui o que o texto concluiu, só que com outras palavras. O que é false é quando a sentença fala o oposto do que é dito no texto, ou quando ela é explicitamente negada. E o que é not given? Quando você tem uma sentença que fala sobre algo que o texto fala sobre, chega a uma conclusão que o texto não chega, mas também não é possível negar, ou quando você tem uma sentença que conclui algo e abrange um determinado tópico que não foi nem direta e nem indiretamente abrangido pelo texto. Neste contexto também você tem como sendo not given, tudo bem? E a maior parte das confusões que temos nesse tipo de questão se resumem à dinâmica de utilização de false e not given. Perfeito. E agora aqui por último temos uma questão múltipla escolha, onde que você tem que selecionar uma alternativa. A referência principal a ser dada aqui é, de fato, a leitura atenta do primeiro e do último parágrafos, e eu sugiro você, na realidade, relê-los quando se deparar com um tipo de questão macro, não é? Como este. E também você, na realidade, acreditar nas suas primeiras impressões. Ao mesmo tempo em que eu não estou sugerindo você fazer as coisas pelas coxas, o fato é que quando você duvida muito de si mesmo, você acaba tomando decisões finais sobre qual é a resposta correta, baseando-se principalmente nas suas inseguranças, não necessariamente na sua real capacidade interpretativa. Portanto, por favor, leia com atenção as alternativas. Se necessário for, releia as partes relevantes do texto, mas vá, no caso de dúvidas, com as suas primeiras impressões sempre. Tudo bem? Então, eu lhe desejo uma ótima prática IELTS Reading.